quando você tem um espaço onde você pode reunir todos os principais centros de debate, todos os principais materiais, você consegue muito mais facilmente associar essas pesquisas. Existe um debate muito grande contemporaneamente sobre como a gente teve uma fragilização das potencialidades da própria pesquisa diante da facilidade do acesso. A gente perdeu o foco de como pesquisar, como elaborar e como discutir sobre a pesquisa. Quando você, por exemplo, começa a entender que um espaço como esse você tinha a possibilidade de outros intelectuais para trocar, e que essas pessoas poderiam escolher uma sala, sentar e debater e tirar uma dúvida sobre pesquisa, quando você tem um material que você pode ler e discutir, quando você consegue ver uma sessão inteira de uma biblioteca organizada sobre um determinado assunto, você ganha uma outra capacidade de observação. Então essa ultra facilidade, na verdade, ela pode ser potencialmente fragilizadora. Eu tenho tanta coisa que eu não pesquiso nada. Hoje em dia a gente está vivendo um processo muito complicado com a inteligência artificial, ou inteligência cognitiva, ou cognição de máquina. Notem, não é um problema ter novos instrumentos de síntese, organização e processo, não é um problema. Agora, sem dúvida nenhuma, é um problema quando eu abro mão da minha capacidade inventiva, criativa de construção e coloco isso numa lógica de tendência. Eu canso de falar sobre isso, inteligência de máquina, inteligência artificial, ela pega tudo que é tendente e reproduz. Então, quando você junta 10 palavras, eles vão ver qual é a tendência, se é a 11ª, 12ª, 13ª. É isso o movimento que a máquina faz e vai criar a resposta mais lógica dentro daquilo que é possível. Então, vocês estão indo para a média. Nada do que é um outro processo, um outro debate pode ser feito. Quando você olha na média, parece positivo. Em especial quando você não tem domínio sobre um determinado assunto, sobre um determinado aspecto. Quando você quer aprofundar, você na verdade vai tender a reproduzir o que a própria máquina reproduziu para você. A pesquisa de vocês precisa ter a clareza de que ela precisa da humanização e do processo humano de reflexão sobre o que é a pesquisa, qual é a prática de pesquisa, quais são as escolhas. Então, o conselho que eu dou, sentem bibliotecas, vão a espaços onde você pode focar, redirecionar e entender. É óbvio que os arquivos digitais, os acervos, é óbvio que as circulações contemporâneas facilitam muito. Pô, eu consigo ver o material que está na Alemanha, que está na Espanha, que está na Inglaterra, no mesmo dia. O material que antes estaria restrito a um grupinho de nada do Rio de Janeiro. Isso é democrático, isso é perfeito, isso é maravilhoso, mas eu preciso lidar com isso com o mesmo cuidado. Buscas genéricas na internet para completar materiais não é artigo. São autores de preferência que vocês busquem saber quem são esses autores. Ah, não, é um best-seller, vendeu muito, deve ser exatamente nada. Vamos ver qual é a validação dos pares, quais os elementos sobre isso. Isso é vigilância epistemológica feita não num campo de intelectualidade vazio, mas num campo real e prático. Falando da Biblioteca Nacional, essa área do Rio de Janeiro é uma das primeiras áreas da reforma da cidade do Rio de Janeiro. A cidade do Rio de Janeiro viveu um período de reformas entre o fim do século XIX e o início do século XX. O prefeito da cidade do Rio de Janeiro mais famoso ao estabelecer essas reformas foi Pereira Passos, mas não foi o único. Uma das grandes medidas que foi estabelecida já desde o Barão de Rio Branco foi a abertura de uma grande avenida onde a ideia era o Rio de Janeiro, que era todo feito em ruelas que ficavam com uma certa ideia de sujeira. Você dá uma ideia de uma grande avenida mais com circulação de pessoas, que é a criação da Avenida Rio Branco. Outras avenidas com essas mesmas características foram criadas, trabalhadas, discutidas. E aí você resolveu colocar nessa avenida, resolveu colocar nesse espaço um efetivo processo de entendimento do que estava nesse entorno. Então você reunir as artes, o teatro, a biblioteca no mesmo espaço, tinha-se a ideia de ser o espaço de circulação da intelectualidade brasileira. Outras cidades fizeram isso dessa mesma forma.
E a ideia da gente poder ter fenômenos como concentrado ajuda para que vocês possam trocar, conhecer, sair para bater papo. É bom? Pode? É. Mas agora, também trocar sobre pesquisas, investigações, processos. Estar dentro de no mesmo grupo de orientador não significa que vocês devem estar pensando o tempo todo no orientador. Vocês devem partir do princípio que vocês devem trabalhar entre vocês, se ajudar, se influenciar, pensar, porque é assim que se constitui um bom grupo de pesquisa. Ok? Tinha imaginado que a Biblioteca Nacional por dentro era assim? Olha como é que são as áreas técnicas. Eu sempre gosto de